Abrir uma estante como esta é como fazer uma viagem ao passado. Cada livro conta um pedaço da história de Laguna e da região. São informações e documentos valiosos que ajudam a entender o presente. Mas todo este patrimônio está ameaçado. O local em que está instalado o arquivo público do município não oferece estrutura técnica para guardar o tesouro nacional. Os livros estão se deteriorando. Os jornais da época possuem marcas de insetos que passaram por ali. Há empilhamento e falta de cuidado com os documentos. Nós convidamos a especialista em organização de arquivo, Vera Lúcia da Rosa, para analisar o local. De acordo com a professora, há muito trabalho para se fazer. O ambiente não chega nem perto do que deveria oferecer para abrigar parte da história. A documentação, o acervo, ele deve estar preservado numa sala climatizada, ele jamais poderia ter luz solar, ele jamais poderia receber ventilação natural. Ele teria que estar num ambiente fechado, com climatização. Inclusive até as lâmpadas elas devem ser apropriadas para não emitirem raios ultravioleta. Os arquivos ficam guardados nessas caixas. São inúmeros documentos que deveriam estar separados conforme o ano e o assunto ao qual representam. Mas o grande problema é que elas ficam abertas, o que proporciona o acúmulo de poeira e de insetos. As caixas estão cheias demais, ou seja, não há preparo técnico do pessoal que organiza essa documentação para isso, né? Ou seja, eles estão utilizando, colocando documentos demais na caixa, e aí a caixa não fecha. Quando chove, as goteiras molham partes do local, por isso muitas caixas estão empilhadas para evitar serem molhadas. Mas isto prejudica o armazenamento dos arquivos. O empilhamento, ele prejudica muito a documentação. A documentação que está dentro das caixas e está recebendo esse peso, ela está, essa pressão que o peso está fazendo, está deteriorando, ajudando a deteriorar a documentação. A Casa Candemil foi construída em meados do século XIX. Na década de 90 estava em ruínas. Os donos doaram então para o Instituto de Patrimônio Histórico e Nacional, o IPHAN, em 1997. A estrutura foi restaurada e transformada no arquivo público. Só que hoje precisa de uma nova reforma. Segundo a assistente da Fundação Lagunense de Cultura, o que dá para fazer na preservação é feito, mas sempre de forma improvisada. Mas a gente tenta sempre arejar ela com as portas abertas. À tarde aqui pega muito sol, né, um vento gostoso, então a gente tenta deixar o maior tempo possível dela aberta. Ela fica aberta até 7 da noite. Né? E a gente tenta mudar sempre as pastas com os arquivos de um lado para o outro, mantendo elas abertas, para tentar conservar pelo menos do jeito que estão. No IPHAN, a arquiteta responsável ressalta que existe projeto de restauração e adaptação do local às necessidades técnicas para abrigar um arquivo público. Mas, por enquanto, nada é garantido porque os recursos ainda devem ser buscados. Então, o projeto ele foi contratado pelo IPHAN, porque o imóvel ele é de propriedade do IPHAN, apesar de hoje ele estar cedido para uso da prefeitura. E aí o próximo passo seria tentar conseguir esse recurso através do próprio IPHAN. Folhear documentos tão antigos e valiosos é como voltar ao passado. É a garantia que parte da história continua viva.